Antes de mais nada, a nossa gratidão à área de estudos da Federação Espírita Brasileira, na pessoa de Eusita, que congrega todas as áreas de estudo das nossas federativas estaduais, pela oportunidade, pela confiança. É realmente uma honra, uma alegria poder integrar as homenagens aos 160 anos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, essa obra notável que vem influenciando nossas vidas e oportunizando-nos a construção de uma pessoa mais lúcida, mais solidária, mais fraterna. Nós dividimos o nosso trabalho em 3 módulos. Num primeiro momento, o contexto histórico, a fim de que nós possamos não só conhecê-lo, mas principalmente a história possibilita que a gente contextualize a importância daquele fato, o significado daquele fato. E é isso que nós gostaríamos de mostrar. A própria história da obra, ela evidencia o significado da obra dentro do contexto da própria codificação. Na sequência, o objetivo. Qual foi o objetivo do codificador em trabalhar e construir e organizar o Evangelho segundo o Espiritismo? E, finalmente, uma breve estrutura didática. No contexto histórico, podemos começar pelo próprio título. Inicialmente, Kardec intitulou a obra, como nós sabemos, de imitação ao Evangelho, ou imitação do Evangelho. A intenção dele era de evidenciar a importância tal do livro e a necessidade de que nós imitássemos Jesus. Essa era a proposta dele. Era de nomear, no sentido imitação do Evangelho, a fim de que o estudante, o leitor, se conscientizasse da sua necessidade de imitar os passos de Jesus. Mas o seu editor e outras pessoas entenderam que não só já existia uma obra com essa titulação, e com um sentido não na mesma linha, mas também a importância de modificá-la pelas razões editoriais. E ele vai dizer assim, Kardec: esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a partir da segunda edição, nós temos a troca do nome do livro, mas não exatamente a troca do objetivo, ou seja, de que nós pudéssemos nos pautar nos ensinos de Jesus e, assim, modificarmos os nossos passos, imitando. Ainda em obras póstumas, porque essa fala de Kardec nós vamos encontrar em obras póstumas. Nós sabemos que obras póstumas, pelo próprio título do livro, é posterior à desencarnação do codificador. Foram textos que ele deixou, alguns inéditos, alguns já tinham sido publicados na Revista Espírita, de 1869, alguns textos inéditos, e aí foram depois organizados e publicados. A grande maioria deles sem que sofresse a revisão do próprio codificador. Mas, de qualquer forma, obras póstumas nos prestam grande serviço, muito particularmente na sua segunda parte, quando nós temos uma espécie de autobiografia do codificador, onde o autor do livro, o organizador do livro, ele nos possibilita conhecer dados e fatos da biografia do codificador e da sua experiência inicial e sequencial durante o seu trabalho como codificador, como diretor-presidente da Revista Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, alguns embates que ele vivenciou, como, por exemplo, a questão da queima dos livros em Barcelona, e outros fatos similares. Neste pedaço do livro,
que ele intitula Previsões, é que consta essa passagem que nós estamos colocando e as demais que vamos colocar desta obra. Ainda nessa obra, nós temos um primeiro momento em que ele recebe uma comunicação, embora Segur seja a segunda cidade em que ele vai trabalhar o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca numa nota, antes da mensagem, em 9 de agosto de 63, ele coloca uma nota dizendo: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro que eu estava trabalhando. Conservava-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando da impressão. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Ou seja, ele vai receber algumas falas da espiritualidade relativamente a essa nova proposta de trabalho que ele vinha fazendo, que o levou, inclusive, a sair de Paris. Dentre as 5 obras básicas, a única obra em que ele sai de Paris para produzi-la, para organizá-la, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra tem um sentido, um significado tal que exigiu do codificador um retiro. A conselho dos espíritos, ele retira-se da capital da França, que já tinha sua efervescência, que trazia para ele outras demandas de ordem profissional, familiar e assim por diante, e vai primeiramente para Saint-Adresse. Saint-Adresse fica na região da Normandia, e posteriormente ele vai para Vila Segur, aonde ele conclui o projeto de trabalho, retornando então a Paris. Mas, enfim, o que ele quer dizer com essa nota é que as mensagens que ele recebe dos espíritos indica que não houve nenhuma intromissão psíquica dos médiuns que a receberam. Nós sabemos que o codificador sempre foi muito atento quanto à autenticidade do seu trabalho, autenticidade do trabalho dos espíritos. Ele estava sempre num processo de pesquisa, de investigação em relação à autenticidade, à autoria, para então poder dizer essa mensagem é de tal, essa mensagem é de tal. Ele fazia questão de trabalhar sempre passando esses olhos, se nós pudéssemos chamar esse pente fino, no processo de trabalho. E o seu êxito dependeu muito disso. Não ter sido enganado, não ter sido sugestionado, e o trabalho da codificação não ter sofrido nenhuma intercorrência que viesse a prejudicar o texto, os textos que ele produz, e mesmo aquela parte mais diretamente mediúnica do processo da codificação, se deveu à acuidade do codificador, em não aceitar de primeira alguma coisa só porque era assinado por A, por B ou por C. Mas, enfim, o que ele quer dizer nessa nota é que os médiuns que receberam as mensagens que se seguem não podiam ter influenciado a mensagem. O seu papel na comunicação não foi ao nível de alguma forma, contaminar a mensagem, porque os médiuns não sabiam de antemão que ele pretendia produzir esse trabalho, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio editor só ficou sabendo quando recebeu para publicar. Então, a autenticidade das mensagens se garante, se pode assegurar. E aí vem a primeira pergunta que ele faz na mensagem. Que pensas da nova obra em que trabalho nesse momento? Só isso. Não disse a obra, o médium não sabia a obra, ninguém do grupo mediúnico sabia a obra, e o espírito responde: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas
que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Então, a vivência, a experiência individual e a experiência coletiva dos povos, das nações, iriam aurir nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo instruções excelentes, orientações excelentes. Nós vamos ver na sequência, quando tratarmos do objetivo, que ele vai tomar algumas passagens do Evangelho de Jesus, principalmente de Mateus, mas igualmente dos demais 3 evangelistas, e vai analisá-las à luz da doutrina espírita. Então, quem faz essa análise e pontua a contribuição do Espiritismo é o codificador. A maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma passagem de um dos evangelistas, principalmente Mateus repetindo. E na sequência do capítulo vem uma observação, uma análise, um estudo de Allan Kardec. É isso que caracteriza propriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se torna segundo o Espiritismo pelos 2 pontos que vêm depois da passagem evangélica, ou seja, o ensinamento de Kardec, ou o estudo de Kardec, e as instruções dos Espíritos. E o Espírito que dita a mensagem está dizendo que essa obra se tornará revolucionária. E, de fato, se torna. Exatamente porque, a partir dos ensinamentos do Espiritismo, nós vamos verificar e reviver Jesus. É o Espiritismo quem torna o Evangelho de Jesus, quem apresenta o Evangelho de Jesus nesta possibilidade de vivência, de entendimento, de aplicação na nossa vida diária. Segue ainda o texto. Depois Kardec faz uma outra pergunta, o que dirá o clero, e quando o espírito vai responder, entre outras coisas, nós destacaríamos só esse pedaço. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Então, significa dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo possibilitaria a Kardec apresentar a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques, porque isso é importante da gente verificar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele integra as obras da codificação, ele está dentro do planejamento maior do Espírito de Verdade, que a partir do Livro dos Espíritos, desdobrado em 4 partes, vai, a partir da sua terceira parte, as leis morais, ser aprofundado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. O projeto da codificação, ele fica sob a responsabilidade de Kardec. A missão de Kardec era o processo da codificação. E como nós vimos na mensagem de Emmanuel, que abriu o nosso trabalho hoje, e uma outra posição de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele fala sobre o surgimento do Espiritismo e o nascimento, então, de Allan Kardec, ele vai dizer que um discípulo próximo ao Cristo desce à Terra. Então, Allan Kardec não é um personagem qualquer, uma pessoa qualquer, muito inteligente, muito dedicada, muito sensível. Não é só isso. Ele é um espírito que, notadamente, já tinha crescido espiritualmente a tal ponto, na área da cognição e na área do sentimento, a tal ponto que pôde receber a missão, com M maiúsculo, de
codificar o trabalho da doutrina espírita. Ele não traz a revelação do espiritismo, porque isso é obra dos espíritos da codificação, sob a égide do espírito de verdade. O espiritismo é uma revelação, e sendo uma revelação, não está pautada e personificada em ninguém. O espiritismo é, no livro dos espíritos, aquela parte que está entre aspas, são as respostas dos espíritos. Mas se nós olharmos o próprio livro dos espíritos com muita atenção, nós vamos ver que a qualidade da pergunta, e a pergunta é de Kardec, se não é igual, é muito próxima à qualidade da resposta. Eu costumo dizer pessoalmente que, a meu juízo, Kardec foi o personagem encarnado do grupo da própria codificação, do próprio grupo do Espírito de Verdade. Tal o nível evolutivo da sua contribuição à própria codificação. Não só a codificação, antes mesmo dele se dedicar à pesquisa dos fenômenos mediúnicos, todo o trabalho já por ele elaborado, mas mesmo que não tivesse feito nada que pudéssemos conhecer antes de se entregar ao processo da codificação, pelas perguntas, pelas notas que ele coloca após algumas respostas do Livro dos Espíritos, dá para perceber a capacidade cognitiva. E o Livro dos Espíritos nos permite conhecer, a partir da sua segunda edição de 1860, a sua capacidade didática, a sua capacidade pedagógica em organizar algo a tal ponto sublime, perfeito, na sua organização. A tábua de matérias do Livro dos Espíritos já por nós merece um próprio estudo, pela organização sequencial dos assuntos, fato que vai se transpor, aliás, para o Evangelho segundo o Espiritismo, para todas as obras da codificação, e não é diferente com o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós olharmos a tábua de matérias do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que o capítulo 1 gera o capítulo 2 no sentido no seu prosseguimento, no sentido do seu andar para frente. O capítulo 2, ele necessitava do 1, não só porque é o número que vem antes, mas do assunto que veio antes. E gera o 3, e assim sucessivamente. Ao ponto que o 27 precisava dos 26 que vieram antes. É uma tal organização metodológica impressionante. Então, quando o espírito diz para ele que já a espiritualidade conhecia-o de antemão, está dizendo a nós outros que é um personagem que foi preparado para aquele mistério, a tal ponto, vejam, que o próprio Espírito de Verdade se comunicava com ele. Depois nós temos uma comunicação em 14 de setembro, em que ele diz assim: eu solicitara para mim uma comunicação qualquer sobre uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para meu retiro de Santo Andrés. Santo Andrés, repetindo, é a primeira cidade ao qual ele se retira. Ela fica na área ali da Normandia. Ele vai para lá, nesse sentido que nós já referimos, para se afastar do turbilhão, da situação que significava estar em Paris. Cada um de nós pode entender isso. Como é complexo dar conta de todas as nossas atividades. Muitas vezes a gente está fazendo um trabalho e toca o telefone, alguém nos pede, faz uma solicitação, então nós largamos aquilo e vamos atender. Então, o Espírito de Verdade queria retirá-lo e locá-lo numa região ou num espaço em que ele não tivesse qualquer perturbação de fora, o que redundaria na possibilidade, inclusive, de uma maior intuição com a espiritualidade. Ele não era médium ostensivo, sabe-se disso. E muito importante que ele não era médium ostensivo, porque assim não pôde ser influenciado mais contundentemente, de forma prejudicial. Mas a mediunidade intuitiva faz parte da mediunidade em amplo sentido, todos a temos. Então, neste sentido de estar em retiro, e muito depois, lá pelo dia 20,
quando ele vai se dirigir a Saint-Adresse, perdão, a Ségora, Vila Ségora, que fica então no sul da França, ele está em um retiro ainda maior. Agora o Espírito diz assim: quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Então, vejam, na elaboração do livro, vai passar por aquela mesma acuidade, aquela mesma processo de investigação e introspecção de Kardec. Ele faz um primeiro plano, ele faz um segundo plano, ele faz um terceiro. Não é uma obra que rascunha um determinado plano e isso é definitivo. Conforme o processo vai se adiantando, conforme as mensagens, os estudos vão se alinhavando e a obra vai se ampliando, ele verifica que trazer essa mensagem mais para frente, levar este assunto mais adiante, torna metodologicamente mais eficiente, e ele então altera. Tudo isso a gente vê nesses pequenos detalhes que as mensagens nos possibilitam, que os seus escritos nos possibilitam. Significa dizer que quando ele vai pelo primeiro momento a Santo Andrés, ele tinha uma primeira impressão, ele tinha um primeiro rascunho. Já em Santo Andrés, ele organiza outro e outros, a fim de que saia a primeira edição. E, por ocasião da terceira edição, como nós vamos ver em 1865, em 64 sai a primeira edição do livro. Em 65, sai a terceira edição do livro. A segunda, a gente não tem notícias. A Revista Espírita não noticia a segunda edição. Então, crê-se que não tenham havido grandes alterações. Mas a terceira edição, em 65, ele mesmo vai dizer que passou por uma profunda reorganização. Então, ainda que ele tenha tido melhoras ao longo do processo de construção do livro, ele ainda vai melhorá-lo entre a primeira e a terceira edição. Compreendes agora por que precisávamos ter sobre as mãos, livre de toda preocupação, outra que não fosse a doutrina. Uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Evidentemente, as 5 obras básicas, notadamente as 4 que se sucedem ao Livro dos Espíritos, têm consequências e aplicações práticas na vida humana e na vida social. Indiscutivelmente, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese têm suas aplicações na vida íntima e social. Mas, evidentemente, posterior ao Livro dos Espíritos, a obra que mais diretamente se presta ao enfrentamento das consequências íntimas e coletivas, individuais e coletivas, é indiscutivelmente o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele coloca uma nova nota e diz assim: o plano da obra, de fato, completamente modificado, o que, sem dúvida, o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Santo Andrés. Tampouco podia saber que o Espírito de verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argélia e outros. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meu trabalho. Então, por ele não ser esse médium ostensivo, ele também se servia destas mensagens
destas orientações para poder pautar o seu próprio trabalho. E aí ele coloca, aliás, a editora sugere que a gente veja o apêndice da obra de obras póstumas. E no apêndice diz assim, ó, um caso de segunda vista. E vai dizer que uma médium foi visitá-lo em 20 de outubro de 63, mas não o encontra em casa, porque ele estava em Séguro. E aí, essa senhora, natural de Lyon, que é dotada de uma notável segunda vista, uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na Rua Santane, tendo encontrado minha esposa, vez que, desde meu retorno de Santo Andrés, me havia retirado para Ségua. Por que eu estou indo nesse apêndice? Para que a gente possa comprovar a afirmativa de que ele esteve primeiro em Santo Andrés, depois em Ségua. E um pouquinho mais ainda, a fim de que com mais tranquilidade trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Nosso encontro foi impossível, em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. E aí é que a Amélie vai pedir à senhora que descreva se ela tem alguma visão de Allan Kardec, lá em Séguro. E ela vai descrever, sim, vejo, acha-se num aposento muito iluminado no pavimento térreo, há ali 3 janelas. Oh, e como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda parte árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferência. E ainda segue em outras observações. A gente fez trouxemos essa fala simplesmente para demonstrar que as afirmativas que estamos fazendo, elas estão a partir das fontes que utilizamos. Seguindo, ainda mostrando a importância e o significado da obra, nós vamos encontrar, publicado na Revista Espírita de novembro de 1862, 2 anos antes de a publicação de O Evangelho, uma mensagem que foi ditada em 16 de setembro de 1862 pelo médium Sr. Emilé, intitulada Aqui jaz 18 séculos de luzes. Esse senhor Emilé, ele era médium psicógrafo e médium pintor. E ele pinta um jazido, né, um caixão, e coloca psicograficamente esse título. Aqui jaz 18 séculos de luzes. E aí ele vai explicar psicograficamente. 18 séculos de luzes num caixão. Esta ideia representa todos os esforços feitos pela verdade durante esse tempo, esforços que foram sempre destruídos pelo espírito de partido e pelo egoísmo. 18 séculos de luzes, em pleno dia, serão 18 séculos de felicidade para a humanidade. 18 séculos apenas começam a germinar na Terra e que teriam tido seu desenvolvimento. O Cristo trouxe a verdade à Terra e a colocou ao alcance de todos. O que lhe aconteceu? As paixões terrestres dela se apoderaram e a encerraram num caixão, de onde vem tirá-la o Espiritismo. Então, ele pontua a importância do Espiritismo e, naturalmente, muito particularmente, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possa dar o verdadeiro cunho, o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, que o homem, pelo seu egoísmo, pelas suas viciações morais, acabou colocando, segundo o entendimento do Espírito, num caixão assim entendido, matou a verdadeira sentido dos ensinamentos de Jesus. Em relação
a publicação da obra, nós temos na Revista Espírita de abril de 1864, na coluna Bibliografia, escrito que está à venda, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira notícia que nós temos da obra é essa. E diz assim: contendo a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. Aí faz esse destaque aqui, ó. Com esta epígrafe, fé inabalável, só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Abstemo-nos de qualquer reflexão sobre esta obra. Limitamo-nos a extrair da introdução a parte que indica seu objetivo. Então, é um artigo de Kardec na Revista Espírita, de abril de 64, aonde ele vai trazer uma parte da folha de rosto da obra, e na sequência ele vai colocar o item da introdução de O Evangelho, o item que trata do objetivo, ele coloca nesse artigo. Então, na sequência dessa fala aqui, a transcrição do item objetivo de O Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira notícia que nós temos. Já em maio de 54, em Bordeaux, nós temos uma comunicação a respeito da obra, então chamada Imitação do Evangelho. E Kardec coloca a seguinte observação: em função de que não foi dada na sociedade parisiense, ele vai fazer uma análise da comunicação que ele recebeu. O texto da comunicação é falando sobre o livro, sobre o Evangelho, então, chamando-se Imitação. E Kardec, antes de tratar da obra, ele faz uma análise da mensagem e diz o seguinte: sabe-se que não levamos em consideração o nome dos seres que se comunicam, sobretudo os que se apresentam sob nomes venerandos, porque a assinatura do texto é do Espírito de Verdade. Não garantimos mais esta assinatura do que muitas outras, limitando-nos a entregar essa comunicação à apreciação de todo o espírito esclarecido. Diremos, contudo, que não se pode negar a elevação do pensamento, a nobreza e a simplicidade das expressões, a sobriedade da linguagem e a ausência de toda superficialidade. Se se compara as que são dadas na imitação do Evangelho, aqui, prefácio e capítulo 3, o Cristo Consolador, porque na primeira edição, o Cristo Consolador era o capítulo 3, é na terceira que ele vai para capítulo 6, e que levam a mesma assinatura, embora obtidas por médiuns diferentes e em épocas diversas, nota-se entre elas uma analogia impressionante de tom, de estilo e de pensamentos, que acusam uma origem única. Para nós, dizemos que pode ser o Espírito de Verdade, porque é digna dele, enquanto temos visto massas assinadas por esse nome venerando, ou de Jesus, cuja prolixidade, verborragia, vulgaridade, por vezes mesmo a trivialidade das ideias, traem a origem apócrifa aos olhos dos menos clarividentes. Só uma fascinação completa pode explicar a cegueira dos que se deixam apanhar, quando não também o orgulho de julgar-se infalível e intérprete privilegiado dos espíritos puros, orgulho sempre punido, mais cedo ou mais tarde, pelas decepções, mistificações ridículas e por desgraças reais nesta vida. À vista desses nomes venerandos, o primeiro sentimento do médium modesto é o da dúvida, porque não se julga digno de tal favor. E aí ele vai apresentar a mensagem do Espírito, então assinada pelo Espírito de Verdade, muito parecida com a que está em O Evangelho, capítulo 6, ali na questão do advento do Espírito de Verdade. E, finalmente, em novembro de 1865, nós temos o anúncio
da terceira edição. Como nós dissemos, depois de vários planejamentos, ele publica a obra em abril de 1864 e vai receber e vai produzir alterações que constarão da terceira edição. Ele coloca ali, ó, revista, corrigida e modificada no prelo para aparecer em poucos dias. Então, quando nós quisermos fazer uma análise histórica da obra, naturalmente nós teremos que nos valer da primeira edição, em 64, e da terceira edição, em 65. E nesse comparativo é que nós podemos ver realmente o produto, o processo de crescimento, de evolução, de organização da própria obra, o que se torna impactante, porque a gente verifica, de fato, que ela modifica-se para melhor. É sempre um trabalho que está sujeito à modificação, sempre para melhor. E ele diz ali, ó, esta edição foi objeto de um remanejamento completo da obra. Além de algumas adições, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara, mais cômoda de matérias, o que torna sua leitura e as buscas mais fáceis. Eu procurei usar os dois índices para a gente poder ver efetivamente o que é que mudou, e a gente vê que vai mudar significativamente. Vejam que, por exemplo, aqui, ó, do capítulo 1 ao 22 são iguais. A terceira edição. Depois nós temos o 23 da primeira edição é Pedi Obtereis, e Pedi Obtereis passa a ser o 27. Por uma razão muito simples. Alguns itens do 25 vão se tornar capítulos, como eu vou mostrar em seguida. A coletânea de preces, que era o 24, passa a 28. E tinha um capítulo chamado 25, que era o último, que tinha os seguintes assuntos: buscai e achareis, que vai entrar dentro, vai se tornar capítulo, o 25, considerai os pássaros dos céus, que vai entrar dentro do 25, não vos inquieteis pela posse do ouro, que vai entrar no 25, não procureis os gentios, que vai entrar no 24, buscai e achareis, não são os sadios que precisam de médico, que vai entrar no 24, a lâmpada sobre o alqueire, que vai entrar no 24, dai de graça o que de graça recebeste, que vai entrar no 26, quem ama seu pai mais do que a mim, que vai entrar no 23, não vim trazer a paz, mas a divisão, que vai entrar no 23. Então, o 23 chamar-se-á estranha moral e vai chamar alguns desses assuntos aqui. O 24 vai se chamar Não Ponhais a Candeia, não existia na primeira edição, e vai trazer alguns assuntos do 25 aqui. O 25, Buscai e Achareis, também vai atrair alguns assuntos. O 26, Dai gratuitamente, que também não existia na primeira edição, vai atrair alguns assuntos. Pedi e Obtereis e Coletânea, que era o penúltimo e passa a ser o último. Naturalmente, esses capítulos que não existiam na primeira edição vão atrair alguns assuntos que estavam no 25 e ele vai incluir outros assuntos que não constavam antes na primeira edição. Então, é uma mudança contundente. E, obviamente, ele fica não só mais ampliado, ele fica com mais assuntos, mas são assuntos que metodologicamente estão melhor organizados, porque este 25 aqui acabava sendo uma salada, né? Era um conjunto de assuntos que não se conversavam um com o outro. Quando ele cria capítulos do 23 ao 26, ele cria esses capítulos aqui e atrai esses assuntos e insere esses assuntos dentro dos novos capítulos, ele faz capítulos melhor organizados para o entendimento daqueles assuntos.
Então, aqueles assuntos eles estão melhor recepcionados. A gente encontra as explicações com mais facilidade. Então, está metodologicamente melhor organizado. Objetivo do livro. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então, 5 partes podem ser divididas os evangelhos. As 4 primeiras, ou seja, atos comuns da vida do Cristo, milagres e predições, as palavras que foram tomadas pela igreja como fundamento de seus dogmas, tem sido objeto de controvérsias. Em relação à vida do Cristo, então, as controvérsias são imensas. Ele é um dos personagens mais biografados da história da humanidade. Jesus é o segundo personagem mais biografado, ele só perde para Napoleão Bonaparte. Mas, em compensação, as discussões históricas a respeito dele, que é chamado Jesus histórico, é objeto de constantes controvérsias. O local de nascimento dele é discutido até hoje. A data de nascimento dele é profundamente controvertida em cada um dos biógrafos. E assim outros elementos, outros fenômenos, outros fatos. Mas a última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Ou seja, o que tange aos ensinamentos morais, estes não sofrem ataque e entre as mais variadas vertentes filosóficas e religiosas, eles podem dar explicações diferentes para o ensino moral, eles podem contextualizar o ensino moral diferente, mas ele não sofre alteração. É o mesmo ensino moral. Então, em relação a perdão, amor ao próximo, amar aos inimigos e outros tantos, isso se mantém inalterado ao longo da história da humanidade, desde que ele tratou dessas temáticas. E por isso, ele vai dizer aqui, ele vai dizer na sequência que ele vai se cingir aos ensinos morais, porque estes são inatacáveis. Diz ele, para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte, ensino moral, é a que será objeto exclusivo desta obra. Então, ele pega os ensinos morais de Jesus e vai contrapor, colocar esses ensinos morais à explicação que o Espiritismo traz para aquele ensino, ele contextualiza aquele ensino, ele explica aquele ensino. Então, quando ele fala alguns ensinos morais da vida que Jesus traz, eles ficam um tanto quanto ininteligíveis, não são facilmente compreendidos. Mas se eu acresço o ensinamento espírita, a tese espírita, o ensinamento passa a ser racional e útil. Num primeiro momento, ele fica um tanto quanto... ele continua bonito, ele continua emocionante, ele continua tocante, mas ele não parece prático. Por exemplo, se nós pegamos aqui
Vamos pegar aqui o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata bem-aventurados os aflitos. E Kardec traz o assunto, bem-aventurados os aflitos, e nós ficamos pensando, mas da onde que um aflito pode ser bem-aventurado? E aí nós vamos para o item 4, que é a explicação de Kardec. E ele vai dizer assim, desculpe, o item 3, que é a explicação de Kardec, justiça das aflições. E ele diz ali, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, ainda mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Então, Kardec começa a falar no primeiro pilar da tese cristã, que é a vida futura, que está trabalhada no capítulo 2. Daí porque o 5 pode tratar do bem-aventurados aflitos. Porque o 2 já tratou de uma das teses de Jesus, que é a vida futura. Mas mesmo, diz ele, que eu considere esse pilar da tese cristã, a vida futura, ela não me dá a segurança da bondade e da justiça divina. Dizem, para sentir mais mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Porque alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, o primeiro pilar da tese cristã, dos ensinos de Jesus, não trazem a segurança da bondade e da justiça divina, porque não explica as diferentes circunstâncias da vida. Aí ele segue, entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, esta causa de ser justa. E agora ele traz o segundo pilar da tese cristã, que é a lei de causa e efeito. Eis o que cada um deve bem compenetrar. Deus encaminhou os homens à compreensão desta causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, julgando suficiente maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, nós temos, quase na generalidade dos capítulos, na maioria dos capítulos, a passagem evangélica. Aqui, no caso, era do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, que são os dois que trazem as bem-aventuranças, tanto Lucas quanto Mateus. Então, ele traz a passagem. E, na sequência, vem o ensino, o estudo que Allan Kardec faz da passagem. Então, o segundo Espiritismo é esse ensino, esse estudo que é feito da passagem evangélica, complementado, naturalmente, mais adiante, pelo item chamado Instruções dos Espíritos, que são mensagens que Allan Kardec recebeu não ele pessoalmente, óbvio, porque ele não era médium ostensivo, e não foram todas recebidas na sociedade parisiense, aliás, não foram todas recebidas nem na França. Nós temos mensagens recebidas na Antuérpia, nós temos mensagens fora do continente europeu, então, mantida a universalidade do ensino. Mas foram mensagens que ele recebeu, que chegou até ele, melhor dito, e que ele, então, levou-os com ele no seu retiro e organizou essas mensagens conforme os objetivos que ele traçava para o capítulo.
Então, neste que nós estamos vendo, que é demonstrar a justiça divina, que é demonstrar a lei de causa e efeito, ele vai agregar no final do capítulo, no item Instruções dos Espíritos, mensagens que atendam esse objetivo, ou seja, mostrar a justiça das aflições, a necessidade das aflições e a justiça das aflições, como ferramentas que impulsionam a nossa evolução. Um outro exemplo que a gente tem, só para pegar dois assim bem próximos e relativamente simples para a gente trabalhar, que sem a explicação do Espiritismo ficam um tanto quanto difíceis de serem aceitos, né, pelo raciocínio médio. Ali no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, no item 5, ele fala da reconciliação com os adversários. Reconcilia-te com o teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro, etc, etc, e não venha a ficar aí até pagares o último ceitil. Aí Kardec diz assim, na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral. Ou seja, é mais do que um efeito do dizer reconcilia-te com o adversário. A importância do perdão. Há também um efeito material. A prática do perdão é mais do que um aconselhamento moral. Claro que um aconselhamento moral já está bom, mas ela é mais do que isso. Ela tem um efeito material, a prática do perdão. Que efeito material é esse? É o Espiritismo que vem dar. Olha lá, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz morto animal, morto veneno, é falso quanto aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Ou seja, ele está falando da obsessão. Então, um dos efeitos práticos do perdão, um dos efeitos materiais do perdão, é evidentemente inibir as futuras possíveis obsessões que surgem da ausência do perdão. O pensamento humano, atuando no fluido cósmico universal, ele causa essa psicosfera doentia que nós acabamos assimilando. Então, é um efeito material do perdão. Então, a explicação de Kardec, ela vem demonstrar a utilidade do ensinamento de Jesus, o que possibilita com que nós, de fato, tomemos a decisão de uma mudança comportamental. Ela racha a nossa vida, ela corta a nossa vida em um antes e um depois do conhecimento do Espiritismo. Segue Kardec. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. Foi o que nós acabamos de ver. Muitos de nós conhecemos a fala de Jesus en passant, conhecemos a fala de Jesus na superficialidade, sem fazer um aprofundamento na fala e, substancialmente, principalmente, sem aditar o ensinamento do Espiritismo, porque isso é que faz o diferencial. Muitas e todas as religiões trazem as suas explicações, trazem o seu sentido, mas o Espiritismo, pela sua lógica, pela sua incontestabilidade probatória, pelo sentido cognitivo, racional que ele traz, ele nos explica a tese. E ao nos explicar a tese, ele nos impacta, fazendo com que a gente consiga fazer essa construção maior, que é definir por uma tentativa de construção pessoal. Segue ele. A razão está por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. Mas mesmo para aqueles em que torna inteligível, ou seja, eu mais ou menos entendi o que ele quer dizer, porque bem-aventurado o misericordioso, as pessoas entendem o que significa isso.
O que elas não sabem objetivamente é qual o sentido de perdoar, qual as consequências de não perdoar. Quando se apresenta com logicidade que eles continuará sofrendo se não perdoar, ele sofre não só a mágoa, porque a mágoa dói, mas ele sofre substancialmente as consequências da mágoa, porque a mágoa, além de machucá-lo psicologicamente, tem efeitos no seu organismo. Vai aos poucos retirando o seu fluido cósmico, seu fluido vital, vai permitindo com que doença se instale nele. Então ele sofre um prejuízo, ele já foi supostamente machucado. Claro que dentro da lei de causa e efeito a gente sabe que não é bem assim, não existe injustiçados. Mas, enfim, vamos partir do princípio e admitir que ele foi machucado. Ele já foi machucado pelo ato do outro. Por que sofrer as consequências ainda de um sentimento que ele vem a acalentar? Mas para isso é preciso emprestar para ele argumentos que o auxiliem para que ele possa lutar pela proposta de Jesus. Porque a gente não perdoa, na grande maioria das vezes, não é porque não pode, é porque não entende a necessidade de. Parece uma dupla injustiça. Jesus está dizendo que eu tenho que perdoar, puxa vida, eu já sofri a maldade que o outro me fez. E agora eu ainda vou ter que sofrer para perdoá-lo? Esse é o argumento que as pessoas nos trazem. Quando nós apresentamos o contra-argumento, pois é importante que você não sofra as consequências da mágoa, porque a mágoa lhe machuca, a mágoa lhe destrói as forças psíquicas, as forças físicas. A mágoa possibilita com que você continue vinculado ao seu suposto agressor. Rompa esse elo, para que, rompendo o passado, possa ter um presente e um futuro diferenciado. Quer dizer, quando tu apresenta um contra-argumento espírita, ele, tá. E aí ele começa a fazer o processo de reconstrução interior. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por descargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Então, retomando aqui, o essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante o quê? A explicação das passagens obscuras. E então, o estudo que Kardec faz posterior à passagem evangélica, ou na sequência da passagem evangélica, e a adição das instruções dos espíritos por ele selecionadas e organizadas didaticamente, permite, então, que a gente ilumine a obscuridade da passagem, entenda a passagem, e desdobre essa passagem a fim de que nós possamos entender a sua aplicação prática, que é o que nós acabamos de explicar em relação ao perdão. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. E aqui, mais uma vez, na introdução das obras básicas, todas as obras básicas, ele vai nos situar o trabalho conjunto com a espiritualidade. Por quê?
Em O Livro dos Espíritos, evidentemente, o trabalho é praticamente todo dos espíritos, na medida em que as respostas ali constantes são dos espíritos, né? Então, estão entre aspas as respostas. Nós podemos ver que é um trabalho direto, com exceção das perguntas e das notas de Kardec e daqueles capítulos em que ele coloca um texto seu propriamente, a partir dos ensinos dos espíritos. O texto é trazido da espiritualidade, é uma revelação da espiritualidade. Mas nas demais 4 obras básicas, no que pese no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo e na segunda parte do Céu e Inferno, nós termos mensagens dos espíritos, a maior parte do texto da obra é da autoria de Kardec. Agora, ele faz questão de dizer na introdução das obras que mesmo estas obras, e está se referindo aqui especificamente ao Evangelho, que mesmo estas obras, onde a maior parte do texto é da sua autoria, ele passou pela supervisão dos espíritos da codificação. Então, não é um trabalho isolado, é um trabalho da sua lavra, supervisionado pelos espíritos da codificação. Muitos pontos do Evangelho e da Bíblia e dos autores sacros são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que lhe faculte, se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Esta chave é o Espiritismo. Então, ele demonstra aqui neste item qual é o objetivo principal dessa obra. Então, estudar os ensinos de Jesus, os ensinos morais de Jesus, à luz da doutrina espírita. É isso que nós precisamos nos dar conta. Não é um estudo do Evangelho, simplesmente. O que já seria bom. Muitas filosofias, muitas religiões, muitas doutrinas estudam o Evangelho de Jesus. E quanto mais estudo do Evangelho de Jesus tiver na Terra, talvez melhor influencie a mudança definitiva desse planeta para um planeta de regeneração. Claro que sempre virá auxiliar o coração humano, mas aqui se presta um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, ou seja, o que o Espiritismo tem a acrescentar em o Evangelho. Porque todas as doutrinas dizem alguma coisa sobre o Evangelho. Todas estudam o que essa palavra quis dizer, o que essa moeda significava na época, o que essa passagem, se ele estava com a roupa para cima ou para baixo, se ele estava caminhando de sandália ou descalço, se ele estava subindo ou descendo. Todos eles estudam. Tem, inclusive, estudos do Evangelho que são minuciosos na questão do estudo histórico da época de Jesus. E por tudo isso é válido. A questão é que o ensino moral, ele continuava sendo estudado, mas sem uma chave que permitisse com que a gente entendesse efetivamente o que ele quer dizer. E ele próprio asseverou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós não entendermos o que ele quer dizer, não tem como nós, enquanto seres pensantes, trabalharmos em nosso benefício, pensarmos, refletirmos, porque a evolução, ela parte do processo reflexivo. Vejam que há em determinadas religiões do Oriente, em que o homem faz uma profunda introspecção. Então, é isso que permite com que nós alarguemos o psiquismo e, efetivamente, venhamos a produzir e buscar forças para a nossa mudança íntima. Mas sem um entendimento. Então, esta passagem, esse estudo que Allan Kardec faz da passagem, é que efetivamente nos traz a chave. E quando ele adita, então, na estrutura da obra, as instruções dos espíritos, tanto mais. Porque então ele seleciona mensagens que efetivamente o explicam. Ali no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nós temos a primeira mensagem
no item 9 do capítulo 13, que é ditada pela irmã Rosália. E é ela quem nos fala na diferença entre caridade material e caridade moral. O título da mensagem é esse: a caridade material e a caridade moral. E ela então vai dizer o que é uma e o que é outra. E diz ela num determinado momento assim, ó: desejo que compreendais bem o que seja caridade moral. E aí segue na sua definição. Então, as instruções dos espíritos, Allan Kardec escolheu estudos que os espíritos nos trouxeram pela psicografia, que nos permite entender o objetivo do capítulo respectivo. Uma das coisas que me chama muito a atenção quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, quando nós estudamos o Espiritismo em geral, é que muitas vezes nós vamos buscar nos autores complementares, e se eu estou falando de autores complementares, naturalmente eu estou falando de autores sérios e utilizáveis, passíveis de serem utilizados, eu já estou descartando aqueles que não estão em adequação com a tese espírita, eu estou usando, partindo do princípio que existe uma quantidade considerável de bons trabalhos, mediúnicos ou não, mas nós vamos à complementariedade sem nos utilizarmos da complementariedade possível de ser feita nas próprias obras básicas. E isso me chama muito a atenção. A primeira transversalidade que nós precisamos fazer numa ciência é a ciência com ela mesma. Depois nós vamos em busca de outras que nos possibilitam aditar. Porque senão tu enfraquece a base, tu enfraquece a tese. E quando tu enfraquece a tese, tu está dando um limite para a sua existência. Então, muitas vezes nós recorremos, nós estamos trabalhando um determinado, vou tratar só do Evangelho, porque nós estamos tratando dele. Nós estamos tratando de um capítulo qualquer do Evangelho. E antes de qualquer coisa, vamos falando, por exemplo, em caridade material e moral, foi a passagem que eu acabei de ler. Antes de irmos à explicação da irmã Rosália, nós vamos ao livro do autor fulano, do autor Beltrano. Então, o espírito tal disse isso, o espírito tal disse aquilo, mas o espírito primeiro que disse, primeira pessoa que disse, foi a irmã Rosália. Então, quando eu trato deste assunto, o primeiro ensino primeira referência, primeira fonte, tem que ser do primeiro autor que trabalhou aquele conteúdo. Isso é metodologia científica. E às vezes a gente desconsidera isso. A gente atribui ao autor tal uma coisa que quem disse foi Allan Kardec. Allan Kardec já disse isso há mais de 150 anos, mais precisamente há 160. A gente atribui isso, por quê? Porque muitas vezes não lê a completude do capítulo, ou dos capítulos, porque para eu falar em um, eu tenho que conhecer os outros 27, porque eles estão interligados. Né? A perfeição da obra de Kardec é isso, ele é sistêmica. Ela é específica em si mesma, mas sistêmica em relação aos outros capítulos. Então, uma coisa que constantemente eu chamo a atenção é isso, que antes de fazermos uma busca de fontes secundárias, porque são fontes secundárias, são utilizáveis, são boas, são importantes, mas são secundárias. A gente use as fontes primárias. Quais são as fontes primárias? Aquelas que estão na obra basilar. Depois de usar as fontes que estão na própria obra que nós estamos usando, na própria obra básica que a gente está usando, a gente pode fazer uma inter-relação com outras obras. Então, se eu preciso falar no livro, no capítulo que eu estava falando lá dos Bem-aventurados Misericordiosos, eu estava falando dos fluidos. Pois antes de dizer que o autor tal, o autor tal, o autor tal diz isso a respeito dos fluidos mentais, eu uso o que Kardec disse sobre fluidos na Gênese. E assim eu mantenho a força da base, a fim de que nós possamos, então, ir realmente dando às coisas o seu justo valor.
Segue ele. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Então, é isso que a gente observa: países diferentes, médiuns diferentes, que não se conheciam entre si, mantida, portanto, a universalidade do ensino. E este item, Instruções dos Espíritos, que a maioria dos capítulos tem, permite, então, que nós desenvolvamos o capítulo. É um recurso preciosíssimo para o entendimento do próprio capítulo. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. E aí ele coloca uma nota de rodapé, e ele diz assim: houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto o maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros além do que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores as que não puderam caber aqui. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Ao demais, os nomes dos médiuns nenhum valor teriam acrescentado à obra dos espíritos. Mencioná-los, mais não fora, então, do que satisfazer ao amor próprio, coisa que os médiuns verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Compreendem eles que, por ser meramente passivo o papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhes exalça o mérito pessoal, e que seria pueril envaidecer-se de um trabalho de inteligência ao qual é apenas mecânico o concurso que prestam. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem do modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática a conselho dos seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, esse é o item objetivo desta obra na introdução. E, finalmente, a estrutura didática, que ele vai dizer assim na introdução: reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Então, ele está dizendo que ele pegou a passagem e retirou o que ele entendia útil, dispensou outros pontos da mesma passagem que não teriam uma utilidade direta e prática ao objetivo do capítulo. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos, em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso. Então, ele está dizendo que respeitou a colocação em versículos, mas não atendeu a uma ordem cronológica, ou seja, colocou Mateus em ordem, para depois colocar João, para depois colocar Lucas. Não, ele pode inserir um versículo de Mateus e antes de terminar o Evangelho de Mateus, ele pode inserir na sequência um versículo de Lucas. O que ele vai atender? É a sincronicidade entre os citados.
Então, ele vai ver o que que Mateus fala daquele assunto, o que que Lucas fala daquele assunto, o que que Marcos fala daquele assunto, o que que João fala. Então, aqueles que falam sobre aquele assunto, ele vai colocar naquele capítulo, independendo da ordem que eles estejam lá no evangelho original. Então, pode ser que no capítulo, eu estou criando só uma hipótese, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloque uma passagem de Mateus 20. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca uma passagem de Mateus 4. Ele não está atendendo a ordem de Mateus, ele está atendendo a ordem do plano de trabalho que ele fez. Grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. Então, qual é o critério dele, se não é a ordem cronológica no texto original? O critério dele é a afinidade dos assuntos, a sincronicidade dos assuntos. E ele organiza essa sincronicidade de forma metodológica, a fim de que uma passagem decorra da outra. Então, num capítulo, por exemplo, às vezes nós temos 3, 4 citações. Nós temos, geralmente, Mateus e Lucas, depois temos algum outro evangelista, ele coloca ali no... Haverá falsos cristos e falsos profetas, por exemplo, 21, vamos ver lá. Aqui, haverá falsos cristos e falsos profetas, por exemplo. O item 1 é de Lucas, o item 2 é de Mateus, o item 3 é de Mateus e Marcos. O que que tem entre eles? A similitude, a sincronicidade do assunto. Então, começa, a árvore que produz maus frutos não é boa. E vai adiante. Isso é Lucas. Aí vem Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas. Aí vem, de novo, Mateus e Marcos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Quer dizer, são textos parecidos, eles são sincrônicos entre si. Esse é o critério de juntar textos. A indicação dos números de ordem dos capítulos, dos versículos, permite-se recorrer à classificação vulgar em sendo oportuno. O que ele quer dizer com isso? Que ele coloca na sequência da passagem exatamente de onde é que ele tirou isso no original. Caso a gente queira ver de forma completa toda a passagem, nós recorremos ao evangelho original respectivo. A estrutura da obra. Aqui na estrutura, alguém poderá me dizer que eu não vou fazer a referência ao que se chama de índice de referências bíblicas. Quem tem as traduções do Evangelho segundo o Espiritismo mais antigas da FEB, de Guilom Ribeiro, mais antigas, vai encontrar um item intitulado Referências, Índice de Referências Bíblicas. O meu aqui é de 2004. Eu tenho um de 2004 aqui, que é de Guilom, tradução de Guilom, FEB. Ele tem índice de referências bíblicas. No entanto, eu tenho um outro de 2013, de Guilom, tradução de Guilom, FEB. Não tem mais a passagem referências, índice de referências bíblicas. Na tradução de Evandro Noleto, não tem esse índice de referências bíblicas. Bem, Sandra, e os originais franceses? Não tem. Nem a primeira edição, nem a terceira edição. Então, alguns de nós que têm evangelhos mais antigos terão este item. Mas eu não vou considerá-lo porque atualmente isso não consta mais. E porque nos originais não tem. Então, nós vamos começar pelo que tem nos originais. Prefácio do Espírito de Verdade.
Então, o início da obra se dá pelo prefácio do Espírito de Verdade. Eu ia colocá-lo aqui, mas eu vejo que pelo tempo nós não vamos conseguir. Então, o que esse prefácio faz? Ele dá o caráter e o objetivo da obra. E ele situa, aliás, eu vou colocá-lo só para que a gente possa ter uma... Ele vai nos situar, efetivamente, sobre a importância da obra. Os espíritos do céu, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Não vos convidamos a vós, homens, para o divino... Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam do extremo ao outro universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, essa passagem do Espírito de Verdade, essa mensagem do Espírito de Verdade, nos dá a dimensão específica dessa obra. Não é nada mais, nada menos do que o Espírito de Verdade dizendo que a obra é por excelência, né? Allan Kardec coloca uma nota, e ele diz assim: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso, foi colocada aqui como prefácio. Então, prefácio, Espírito Verdade. Depois nós temos a introdução, já vamos falar nela, e finalmente nós temos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O 28º capítulo é chamado de Coletânea de Preces Espíritas. E ele tem gerado, para alguns estudantes da doutrina, do livro em específico, uma certa estranheza, que ele tenha colocado um capítulo em que traga preces, quando a doutrina nos pontua que a melhor prece que nós fazemos é a de coração. Pois muito bem, eu vou colocá-lo em destaque, caso não dê tempo da gente terminar, para que a gente entenda bem esse capítulo, que não se trata exatamente de uma liturgia, mas sim de um estudo sobre aquele assunto e a própria prece, que é uma mensagem dos Espíritos, a própria prece, ela resulta como se fosse um estudo sobre aquele assunto. Por isso que ela teve que vir em 28º lugar, porque ela precisa dos 27 capítulos que vieram antes. Não são espécies assim à revelia, mas são efetivamente mensagens dos Espíritos que trabalham os conteúdos específicos daquelas temáticas a que as preces se destinam. E Kardec vai fazer uma fala, então, sobre isso. E ele coloca ali no preâmbulo: os Espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina. Então, não é para a gente fazer como liturgia. Ah, agora eu quero uma prece, eu estou com a prece para o sofrimento é essa, então eu vou fazer só essa. Mas é uma prece que se constitui muito mais num estudo sobre aquele conteúdo. É claro que, em alguns momentos da nossa vida, esse capítulo 28 vai servir também como uma grande ferramenta, porque às vezes nós estamos tão conturbados numa determinada situação, nós estamos tão sofridos numa determinada situação que isso constrange um pouco a nossa mente e não permite aquela tranquilidade necessária para a gente orar.
para que a gente se pôr num sentido efetivo de prece. Esse capítulo, aliás, ele pode servir como um instrumento para nos acalmar e nos colocar numa condição mental e espiritual favorável a uma prece propriamente dita. Eu me lembro que, particularmente, quando me encontro nesses momentos, eu muitas vezes me utilizo de uma prece ou outra que eu tenha maior predileção no capítulo 28, que eu goste mais da sonoridade dela, e eu a leio com cautela, com vagar, pensando naqueles pontos. Isso vai acalmando, isso vai acalmando, isso vai acalmando. Aí nós nos encontramos em condição particular de prece. Mas o motivo pelo qual ele colocou o 28º capítulo não foi visando, então, que nós transformássemos isso numa fórmula. Agora, para orar, eu tenho que fazer isso. Mas foi para que a gente fixasse conteúdos. Esse é o objetivo. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces, que este capítulo encerra, representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. Então, é mais um capítulo de instruções dos espíritos, que ele poderia ter colocado no 27, mas que ele abriu um capítulo específico. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro, um complemento aos ditados deles relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Estão divididas em 5 categorias. As preces constantes nesta coletânea. Primeira, preces gerais. Segunda, preces por aquele mesmo que ora. Terceira, preces pelos vivos. Quarta, preces pelos mortos. Quinta, preces especiais pelos enfermos e pelos obsediados. Aliás, só para a gente ter uma ideia, essa quinta aqui, eu destacaria, é um dos melhores estudos que eu conheço a respeito do processo obsessivo e dos meios de erradicá-lo, com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então, cada prece, cada subcapítulo que tem ali, como ele já definiu no item anterior, é precedida de um prefácio, é um estudo de Allan Kardec sobre aquele assunto. E depois vem a prece, que é um segundo estudo produzido pela espiritualidade. No suplemento, na Revista Espírita de agosto de 64, ele vai de novo voltar a esse assunto, para reiterar, porque ele tinha recebido uma carta solicitando uma prece especial aos domingos, para que se pudesse fazer aos domingos. E aqui ele diz assim, ó, vários assinantes lamentam não ter encontrado em nossa imitação do Evangelho segundo o Espiritismo uma prece especial da manhã e da noite para uso habitual. Faremos notar que as preces contidas nessa obra não constituem um formulário. E ele vai, então, falar no mesmo sentido do prefácio. A coletânea de preces espíritas tem, então, um preâmbulo, depois, preces gerais, 3 itens, preces por aquele mesmo que ora, 13 itens, preces por outrem, 7 itens, preces pelos que já não são da terra, 8 itens, preces pelos doentes e pelos obsediados, 2 itens.
E como eu disse, tem um preâmbulo, que é do codificador, tem uma divisão em itens com prefácio do codificador e tem, finalmente, a prece. Folha de rosto do Evangelho. Se nós abrirmos ali na folha de rosto, nós vamos ver que ele diz assim: todas as obras básicas, elas têm um resumo na sua abertura, na sua folha de rosto. E no Evangelho tem a explicação das máximas do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, é o que nós já falamos anteriormente. Tem os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, ou seja, a doutrina espírita explicando o ensinamento. E, com isso, colocando em condições de ser aplicado aquele ensinamento às diversas circunstâncias da vida. Na introdução, nós temos o primeiro item, objetivo dessa obra, que a gente viu quase que na íntegra. O segundo item, autoridade da doutrina espírita, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as relações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros em vários lugares. Depois nós temos as notícias históricas, e nós temos Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. E aí nós temos 28 capítulos. Eu coloquei aqui os 28, mas eu não vou lê-los na íntegra, porque nosso tempo está se esgotando, e eu gostaria de encerrar. O que eu só vou destacar? Esse sinal aqui, dizendo que o capítulo que vem, que precede, ele possibilita com que a gente entenda o capítulo que vem depois. E o capítulo que vem depois necessita do anterior. Então, vamos ver, por exemplo, o capítulo 9 e 10. 9 é bem-aventurados aflitos. 10 é bem-aventurados misericordiosos. E no 10, Kardec diz diretamente o seguinte. Olhem que interessante como é que ele começa. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Então, a misericórdia é o complemento da brandura, por isso que veio depois. Então, precisava do capítulo 9 no 9 e o capítulo 10 no 10. Porque ela complementa o 9, e assim nós vamos olhar em todos os 28. A estrutura interna dos capítulos. Nós temos em todos os capítulos um número, capítulo 1, capítulo 2, etc., e um título, o título do capítulo. Depois, nós temos um índice interno em cada capítulo. Então, vamos abrir um capítulo aqui em específico. Amai os vossos inimigos. Olha lá. Retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E nas instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Então, esse é o índice interno do capítulo. Aí nós temos passagem da Bíblia, designando autor, capítulo e versículo. Aí vocês poderiam dizer, mas da Bíblia, Sandra, não é passagem do Evangelho? Sim e não. Olha por quê. Nós temos passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos passagens do Velho Testamento, está aqui. Nós temos passagens do Novo Testamento, que é da Epístola de Paulo. Nós temos passagens do Novo Testamento, Epístola de João. E nós temos passagem dos Atos dos Apóstolos nos Atos. Então, sim, se nós considerarmos aqui, ó, como abertura dos evangelhos, dos capítulos, normalmente são passagens dos evangelhos. Então, passagem evangélica. Abre o capítulo, normalmente é uma passagem evangélica.
Mas dentro dos capítulos nós temos passagens da Bíblia, ou seja, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Novo Testamento os evangelistas, Novo Testamento os Atos e Novo Testamento as cartas. Estudo do codificador. Um capítulo que não tem estudo do codificador, o único capítulo que não tem estudo do codificador é os trabalhadores da última hora. Ele passa diretamente, capítulo 20, né? Ele passa diretamente da passagem evangélica para as instruções dos Espíritos. Então, tem aqui a passagem evangélica, que é aquela em que ele sai a 1 hora, depois a 2ª hora, a 3ª hora e assim por diante. E, na sequência, já vem o Evangelho de Mateus, e, na sequência, vem instruções dos Espíritos. Então, não tem estudo codificador. Nós temos, finalmente, as instruções dos Espíritos. Nós temos instruções dos Espíritos como texto inserido ao final dos capítulos. Então, lá no finalzinho do capítulo, nós temos o item Instruções dos Espíritos. Nós temos instruções dos Espíritos como texto inserido ao final dos capítulos, precedidos de uma pergunta. Vejam ali no capítulo 10, por exemplo. Aqui. Item 19 do capítulo 10. Como ninguém é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? A pergunta de Kardec. E a resposta é de São Luís. Então, é uma instrução dos Espíritos que está no fim do capítulo, mas antes de colocar a instrução, é precedida de uma pergunta de Kardec. Nós temos instruções dos Espíritos com nota final, por exemplo, ali no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Nós temos uma nota do codificador encerrando as mensagens. No item 16, Kardec vai dizer: os duelos vão se tornando cada vez mais raros, e se de vez em quando ainda se veem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com os dos que ocorriam antigamente. E ele segue ainda. Nós temos instruções dos Espíritos no final do capítulo, precedida de passagem evangélica, que é o capítulo 18, dar-se-á aquele que tem, e depois vai uma mensagem do Espírito amigo, e nós temos instruções dos Espíritos no início do capítulo, precedida da passagem evangélica, que eu acabei de mostrar no capítulo 20. Nós temos capítulos que não têm instruções dos Espíritos. É o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, capítulo 23, Estranha Moral, capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, capítulo 25, Buscai e achareis, capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, a maioria dos capítulos tem instruções dos Espíritos. A maioria dos capítulos, com exceção de um, tem estudo do codificador. E aqui nós podíamos mostrar uma panorâmica de como é que se organiza o Evangelho em relação à passagem do Evangelho de Jesus, ou do Novo Testamento, do Velho, enfim, Kardec, se tem estudo ou não de Kardec, se tem instruções ou não dos Espíritos. No capítulo 1, nós temos ele rigorosamente tradicional, igualmente no 2 e no 3. Aí no 4, mesma coisa, só que nós temos passagens do Novo e do Velho Testamento. No capítulo 5, nós temos tudo e temos questões ao final do capítulo respondidas pelos Espíritos. Aí no 6, no 7, no 8 e no 9, tudo igual. No capítulo 10, nós temos tudo com questões respondidas pelos Espíritos no final.
O 11 nós temos com questões no final, o 12 nós temos tudo, e o 13 nós temos questões no final também, o 14 nós temos passagens do Novo e do Velho Testamento, temos estudo de Kardec e temos instruções. O 15 nós temos Evangelhos e Epístola de Paulo, depois Kardec e os Espíritos. O 16, 17, 18, 19 e 20, temos Evangelho, Kardec e Instruções dos Espíritos. Capítulo 21, nós temos o Novo Testamento, o Velho Testamento e uma Epístola de João. Temos estudo de Kardec e temos Instruções dos Espíritos. O 22, o 23, o 24, o 25, e o 26, nós temos passagens do Evangelho e estudo de Kardec sem instruções dos Espíritos. O 27 e o 28, nós temos Evangelho, passagens do Evangelho, estudo de Kardec e instruções dos Espíritos.